Olá, espero que esteja tudo bem convosco, que estes dias tenham sido bons e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Infelizmente, este é o take 2 deste vídeo que eu gravei ontem e que infelizmente ficou todo desfocado quando eu fui editar, portanto, hoje, inclusivamente, o vídeo vai sair um bocadinho mais tarde do que é habitual, mas tinha de ser. Quer dizer, não tinha de ser, mas vocês não iam querer ver um vídeo todo desfocado, não é? Primeiro vídeo do YouTube com a minha nova poltrona que os senhores da loja dizem que é bege, eu acho que é cinzenta. Eu decidi ficar com ela, apesar de tudo, gosto, acho que é bonita. E pronto, se não for por mim, deixem like neste vídeo só por causa da poltrona. E posto isto, vamos à sugestão de hoje. Continuamos em Halloween Season e vamos a uma série. Imagina que te mudavas para a casa dos teus sonhos, mas percebias que os teus vizinhos não te queriam lá. Um bairro perfeito, com jardins impecáveis, sorrisos de fachada e atrás de cada janela o ódio a crescer. Esta é uma série que transforma o sonho americano num pesadelo. E o mais assustador é que o terror nem sempre vem dos fantasmas. Às vezes vem das pessoas. A série chama-se Eles e está na Prime Video. Ora bem, aviso já que esta série tem ali algumas cenas pesadas. Eu ainda não terminei a primeira temporada, mas sinto que já vi o suficiente para poder falar convosco. Isto porque eu queria muito que esta semana tivéssemos uma série, porque o próximo domingo será o último domingo de outubro e eu queria que fosse um filme. Mas pronto, também fica o aviso de que se ainda não viram a série, esta é a altura para pararem, verem a série e voltarem porque vamos ter spoilers. Ou então fiquem na mesma, porque, né? Vocês fazem o que vocês quiserem. Ora, Eles passa-se nos anos 50 e segue a família Emery, que se mudou do sul dos Estados Unidos para Compton, um bairro branco na Califórnia. O pai, Henry, é engenheiro, a mãe, Lucky, está a tentar recomeçar a vida depois de uma tragédia terrível e as filhas, Ruby e Gracie, só querem ter uma vida normal. Mas assim que chegam ao bairro percebem que nada ali é normal. A vizinhança organiza-se para os expulsar, os olhares tornam-se em ameaças e dentro da casa começam a surgir presenças. 10 dias é a duração desta primeira temporada e é o suficiente para mostrar como o medo, real ou sobrenatural, pode destruir uma família. A série mistura o terror sobrenatural com o terror real e que aconteceu muito nos anos 50. Neste caso, por ódio racial. Portanto, o terror sobrenatural acaba também por ser meio que um reflexo do terror que eles estão a viver na vida real e dos traumas que já trazem e que ainda vão criar. Temos aquela menina com um ar de boneca, não é? Que fala com a filha mais velha, a Ruby, e que representa o medo de apagarmos aquilo que somos para sermos aceites. Depois temos o Homem do Chapéu, que para mim é o mais assustador, que assombra o pai, o Henry, que representa a raiva reprimida, a humilhação e tudo aquilo que o corrói por dentro. Para mim, até a parte mais assustadora desta personagem é a caracterização. Depois temos aquela senhora que aparece à pequenina, à Gracie, que mistura doçura e manipulação. É o medo da inocência perdida, do trauma que passa de geração em geração. É como se cada fantasma tivesse um propósito, de lembrar o que o mundo tenta apagar. Temos aquela cena em que a Ruby está com as cheerleaders, que percebemos que não são reais, e ela tenta integrar-se, porque elas são um exemplo de popularidade, não é? De pessoas de quem toda a gente gosta. E essa cena é uma ilusão da normalidade que ela quer alcançar. Só que o que está ali é um ritual de assimilação. Acho que é o terror de qualquer pessoa que sente que precisa de ser aceite, não é? Para pertencermos a um determinado grupo, temos de deixar de ser quem somos. Identifico-me muito com isto. Aliás, esta personagem, este fantasma que é a Doris, aparece depois de uma situação muito marcante na série. A Ruby está na sala de aula e os outros colegas começam a fazer barulhos de macacos. E ela está visivelmente transtornada. E depois a professora, em vez de repreender os colegas dela, ainda há culpa por estar a distrair os colegas e manda para o castigo. E é no castigo que ela conhece este fantasma. Uma menina que inclusivamente lhe diz: "Tu até és bonita para uma pessoa de cor." E usa mesmo esta expressão. E mais tarde vemos a Ruby a dizer-lhe que já não quer ser feia, que não quer ter aquela cor. Isto é uma coisa horrível de estar a sair da boca de uma criança. Vemos toda aquela cena, ela a mergulhar a mão em tinta branca. Percebemos que o terror não está só à volta dela, está dentro dela também. E é aqui que percebemos que o racismo não fere só por fora, não fere só com os crimes que vamos sabendo e que levam a que pessoas que os cometem sejam condenados hoje em dia. O racismo também fere por dentro, quando convence alguém de que não é suficiente. No Henry nós vemos muita raiva reprimida, não é? Porque ele tem toda aquela frustração por causa das coisas horríveis que já lhe aconteceram e que lhe vão acontecendo e vai reprimindo, porque se ele for violento, se ele levantar a voz, toda a gente vai cair em cima dele simplesmente pela cor da pele dele. E percebemos que o fantasma dele não está só na cabeça dele quando a mulher, a Lucky, vai visitar aquela senhora e descobre que ela também fala e menciona esse fantasma. Estas camadas todas são muito pesadas, mas sem dúvida que para mim a cena do bebé
foi a que eu tive mesmo de fechar os olhos. E não há muitas cenas que me façam fazer isto, mas aquela fez e fez-me refletir muito na minha perspectiva em relação a crianças em geral, porque muitas vezes quando eu digo que não quero ter filhos, as pessoas assumem que eu não gosto de crianças. Eu gosto de crianças e, aliás, acho que as crianças têm de ser protegidas, deviam ser mais protegidas, e mexe muito comigo quando vejo coisas horríveis a acontecerem a um ser tão inocente, sobretudo um bebé, não é? Tão pequenino e tão indefeso. Nem vou alongar-me muito mais porque fiquei muito transtornada com esta cena. Outro ponto que eu acho interessante é o facto de a série mostrar a importância de nos sentirmos seguros, não é? Fisicamente e emocionalmente também. E ali o foco é a casa, mas também temos um bocadinho do trabalho. E eu identifiquei muito, tanto porque já vivia em sítios em que não me sentia segura em sair à rua, como também já trabalhei num sítio em que não estava segura emocionalmente. E insisti muito em ficar, e hoje, quando olho para trás, não sei se faria diferente, mas se calhar teria saído mais cedo, porque havia pessoas com quem eu trabalhava que me faziam muito mal. E há feridas que eu guardo dessa experiência que ainda estão aqui. E se calhar devia-me ter poupado a isso. Porque depois nós temos muito esta coisa de não me vão vencer pelo cansaço, mas à custa de quê, não é? A tentar provar o quê também? Eu acho que aqui no caso desta família sente-se muito isto, não é? Porque a estadia deles, a permanência naquele bairro, é uma forma de resistência, porque ninguém deveria sofrer o que eles sofreram só pela cor da pele, só porque as pessoas têm um bairro, maioritariamente vivem pessoas brancas e não querem lá uma família de negros. Quer dizer, não cabe às outras pessoas decidir isto. Tudo isto para dizer que eu hoje percebo que nenhum sonho vale a nossa paz. Porque às vezes o verdadeiro terror é permanecer num sítio que não nos quer. E isto é válido para casas, para trabalhos, para relacionamentos. Outro detalhe muito interessante desta série é a banda sonora. Logo no início eu identifiquei a Judy Garland, que eu adoro, e mais tarde, por exemplo, o Nat King Cole, portanto, tudo cantores daquela época, canções suaves, nostálgicas, a tocarem no background enquanto o ódio se instala. É o som da América perfeita dos anos 50, mas que só era perfeita para alguns. Como eu dizia há pouco, esta série passa-se em 10 dias, são 10 dias de terror, 10 dias para uma família se desintegrar, para o medo tomar conta daquela casa e para o sonho americano se revelar num pesadelo. É um lembrete de que o terror real e humano não precisa de muito tempo para se mostrar. Antes de terminar, algumas curiosidades sobre esta série. O bairro Compton é um bairro que existe mesmo e, de facto, nos anos 50 era um bairro branco. Décadas depois, tornou-se num símbolo da cultura afro-americana, imortalizado por Straight Outta Compton. As personagens e os eventos são ficcionais, mas todos baseados em relatos verdadeiros. Tudo coisas que aconteciam mesmo naquela época e provavelmente numa outra escala acontecem hoje em dia e em algumas partes do mundo de forma muito parecida. O criador Little Marvin queria mostrar que o terror social e sobrenatural são a mesma coisa, apenas com nomes diferentes, que eu acho uma perspectiva muito interessante. Porque, aliás, quando a ciência tenta explicar algumas experiências sobrenaturais que as pessoas tiveram, muitas vezes elas estão associadas ou a doenças de foro neurológico ou a experiências muito traumáticas que as pessoas tiveram. Mas antes de terminar, tenho uma pergunta para vocês. Já sabem, sempre para refletir e sem respostas certas. Vocês continuavam a permanecer num lugar onde não são bem-vindos, assumindo que esse lugar era o vosso sonho? Deixem tudo aqui nos comentários. E é isto. Não se esqueçam mais uma vez de deixar like no vídeo e vemo-nos no próximo.